Então, vamos entender o que é o arrependimento. O que é necessário para que haja arrependimento? Para a gente viver bem este ano da misericórdia. Primeira coisa, eu tenho que saber que o pecado é pecado. Para eu saber o que é pecado e o que não é pecado, eu devo me fiar na revelação divina. Eu devo dizer para vocês, eu tenho 23 anos de confessionário. Se tem um negócio que, assim, parece uma epidemia, é que as pessoas chegam no confessionário dizendo assim: Padre, o que está machucando o meu coração é o seguinte, 2 pontos, abre aspas, e começa a confessar. Mas, pelo amor de Deus, que sentimentalismo é esse? O pecado não é o que machuca o seu coração. O pecado é aquilo que ofende a Deus. E como é que você sabe o que é que ofende a Deus? Ele revelou. Então pode ser que o pecado que você mais precise confessar é aquele que você acha mais agradável, mais inofensivo e que você acha que menos ofende a Deus. Porque não é a sua opinião, não é o seu sentimento, não é o seu raciocínio, não é o seu caminho, mas é o caminho que Deus revelou. Se Deus revelou que uma coisa o ofende, abaixa a cabeça e aceita. Aquilo ofende a Deus. Ou seja, você sabe que uma coisa é pecado por revelação divina. Vejam, atenção, cuidado. Existe sim a possibilidade de você fazer um raciocínio filosófico e através do direito natural descobrir o que é pecado, o que não é pecado, o que é justo, o que é injusto, porque existe o direito natural. Mas eu não estou aqui entrando em questões filosóficas. Eu estou aqui simplesmente ensinando para você, que é cristão, que está fazendo seu exame de consciência, o seguinte: Deus já revelou o que é pecado, o que não é pecado. Ele já nos ajudou. Ele fez a tarefa de casa para nós. Então, vai no catecismo e veja o que é pecado. Está definido o que é pecado. Nós não estamos inventando o que é pecado. Não são os pecados inventados pelo Padre Paulo. E não existe esse negócio que antigamente era pecado, agora não é mais pecado. Não tem isso. Veneno mata há 2000 anos atrás, como mata ainda hoje. Não é? A natureza humana é a mesma. E, portanto, uma coisa que fazia mal aos seres humanos há 2000 anos atrás, continua fazendo mal hoje. Não tem esse negócio, venceu o prazo do pecado. Não tem isso. Há 30 anos atrás era pecado, agora não é mais pecado. Não tem esse negócio. O pecado é pecado, o pecado mata, o pecado faz mal e Deus nos revela. Deus é tão misericordioso e bondoso que a misericórdia de Deus começa num ato muito simples. Ele revela o que é o pecado. E o que é que você faz? Você crê. Você chega e diz assim: não, eu gosto tanto de fumar maconha, eu gosto tanto de tomar droga, eu gosto tanto de me embriagar, é tão gostoso. Não quero abandonar isso, mas Deus me revelou que é pecado. É aquela situação que eu citava outro dia numa aula, nem lembro mais que aula que foi, né? Do padre Anchieta. Não é? São José de Anchieta estava confessando a Índia, que estava no leito de morte, ela estava morrendo, e ele perguntou: olha, a senhora vai morrer? Tem algum desejo, alguma coisa que a gente poderia fazer por você? E ela disse assim: olha, é estranho, mas eu queria comer uma sopa de dedinhos de crianças. Mas pelo jeito é uma coisa que não agrada a Deus, né? Então eu não posso. Bom, ela continuava querendo comer dedinho de criança, ela achava que era saboroso. Ela cresceu nessa cultura. E ela estava no leito de morte, achando que comer dedinho de criança era muito saboroso. Mas ela tinha entendido que aquilo não agradava a Deus. Basta. Então, você crê. Deus te revelou. Você gosta de dedinho de criança, mas Deus revelou que não pode. Então não pode. Segundo ponto. Porque Deus revelou que não pode, Ele fez essa sua infinita misericórdia de revelar o que é o pecado, o que é que você faz? Você deve detestar este pecado. E a detestação é um ato de vontade. Ou seja, você tem que ter um ato de vontade. O que é a vontade? A vontade é um apetite do espírito, da alma. O apetite físico você não controla.
Você sente fome quando você sente fome. Você sente atração sexual quando você sente atração sexual. Você pode, no máximo, não consentir naquilo e desviar o seu pensamento. Mas as coisas, elas surgem sem que você delibere. Mas a vontade espiritual, você é capaz de inclinar o seu desejo. E a prova disso é que nós somos capazes de fazer coisas que os animais não são capazes. Ou seja, nós somos capazes de nos contrariar. O animal não é capaz disso. O animal não é capaz de chegar e dizer, meu amor, eu amo você, eu vou passar fome por você, toma comida, pronto. O animal não faz isso. Ele não é capaz de carregar a cruz por amor ao outro. Então, um ato de vontade. O meu corpo queria tal coisa. Existe uma paixão que me puxa para tal coisa, para tal pecado. Eu tenho em mim, uma volúpia, uma paixão, um desejo carnal que me leva para aquele pecado. Mas Deus revelou que é pecado e o ofende. Então eu, com um ato de vontade, digo não. O que meu corpo quer, o que minha paixão quer, o que minha inclinação para o pecado quer, o que minha carne quer, eu digo não. Então, primeira coisa, Deus revela o que é pecado. Segunda coisa, você deve detestar o pecado. E terceira coisa, você deve fazer um firme propósito de não mais pecar. Sem propósito, não tem arrependimento. Você não pode chegar e dizer assim, olha, eu roubei 3 laranjas ontem, mas pare, estava tão gostoso que amanhã eu vou roubar mais 5, então o senhor já perdoou agora. Não tem como perdoar um negócio desse. Porque você não tem propósito. E Deus vê o propósito do seu coração. Então, por absurdo que possa parecer, vamos pegar um caso aqui bem explícito. Vamos supor, per absurdum, que você tem um casal de namorado que todas as semanas vão lá e, vejam só, eu estou olhando a partir do ponto de vista de Deus, de quem vê o coração. Não estou falando do confessor. O confessor não vê o coração, mas Deus vê o coração. Então Deus vê no coração daquele casal um verdadeiro arrependimento e um propósito de não mais pecar, embora eles não estejam conseguindo levar esse propósito para frente. Mas eles vão lá toda semana, se arrependem verdadeiramente e dizem, meu Deus, eu detesto esse meu pecado, eu não quero mais pecar, e Deus vê o coração deles e Deus perdoa. Ele pode ter relações sexuais toda semana tendo um firme propósito, ele pode ser perdoado. Se por absurdo isso acontecesse. Por absurdo. Porque na verdade, se eles estão confessando toda semana e toda semana caindo, é porque tem alguma coisa que está errada na estratégia deles. Aí ele precisa ser ajudado pelo confessor, É porque ele está brincando no abismo. O sujeito quer ficar casto no namoro, mas não quer deixar de dar abraços voluptuosos, de dar beijos apaixonados que excitam o corpo. Então, claro, meu irmão, como é que você quer segurar a onda? Se você não ficar excitado com um negócio desse, porque você está morto, Então, para com isso. Então, tudo bem. Mas vamos supor, por absurdo, que um casal de fato, sinceramente, se arrependesse toda semana. Deus perdoaria? Sim. Mas vamos supor um outro casal que está em união de adultério, morando juntos, e que raramente fazem sexo. Fazem sexo uma vez cada 3 anos. Mas não tem o propósito de parar de fazer sexo. Pois bem, se essas pessoas forem se confessar e não tiverem o propósito de parar, não há perdão. Então, vejam, nós estamos vivendo o ano da misericórdia, mas as pessoas têm que ter essa noção do que é a misericórdia divina. Ou seja, a misericórdia divina é agradabilíssimo a misericórdia divina, a esperança do ser humano
e a confiança do ser humano na misericórdia de Deus quando o homem está verdadeiramente arrependido. Mas arrependido quer dizer o seguinte: Deus revela o que é pecado, você detesta o pecado e faz o propósito de não mais pecar. Pronto, isso é arrependimento. Você não precisa sentir nada. Tem gente que diz assim: padre, eu acho que eu não estou arrependido. Por que você acha que não está arrependido? Ah, porque eu ainda gosto da coisa. Isso não quer dizer nada. Entende? Você pode continuar gostando do pecado. Entende? O drogado vai continuar gostando da droga. O alcoólatra vai continuar gostando do álcool. O depravado sexualmente vai continuar gostando de sexo. O glutão vai continuar gostando de pudim. Tá entendendo? Mas não é isso. É quando você sabe que é pecado, detesta o pecado porque ofende a Deus, Deus revelou, e você detesta porque Ele revelou, e você tem o propósito de não mais repetir. Pronto. Mesmo que haja um impulso carnal naquela direção o tempo todo. Mas tem arrependimento. Você não precisa chorar no confessionário. Você só precisa ter um ato de vontade firme. Não é? Isto é agradabilíssimo a Deus. E isso é misericórdia. Então, nesse ano da misericórdia, vá se confessar. Faça o firme propósito. Comungue. Reze pelo Papa e passe pela Porta Santa. Mas isso tudo tem que acontecer. Tem gente passando pela Porta Santa achando que é mágica. Não é mágica. Tá? Ou seja, a Porta Santa é simplesmente, não é, uma forma de a pessoa realizar uma obra indulgenciada. Mas para que haja indulgência é necessário que haja o arrependimento e o desapego dos pecados, até mesmo veniais, para que haja indulgência plenária.